irmãos vão ficar com os ouvidos doendo. Então faz um tempinho, hein? A Kelly lembrou aí, 6 anos aí que nós não temos esse trabalho, mas aí vai ser uma grande bênção, meu irmão. Piscina de onda, piscina aquecida, não é? Tirolesa para os mais corajosos, não é? Tem a fazendinha lá, o passeio com o trenzinho. É muito bom, meu irmão. Tem um tubo-água lá, é muito legal. Da última vez eu desci, não é? Me molhei, brinquei bastante, brinquei com o Gui. O Gui era bebê, 4 aninhos, não é? Tinha 4 aninhos, a gente ficou lá na piscina aquecida e foi muito, muito bom. Então, se você agora aumentar um pouquinho mais, aí, senão eu não escuto também. Se você quer ir, meu irmão, e não foi, não perca tempo, né? Vamos estar lá para poder, assim, aproveitar esse tempo aí maravilhoso, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos para a mensagem desta noite. Só lembrando aos irmãos, aquilo que eu falei hoje pela manhã, o tema da minha mensagem desta noite é: quais os sinais que evidenciam a volta do Senhor? E aqui a gente vai ver aqui alguns sinais que realmente mostram que o nosso Salvador está muito próximo a voltar para buscar a sua igreja. E para esta palavra, eu vou pedir aos irmãos, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Mateus 24. O irmão Edivaldo e a gente hoje pela manhã também, né, estava lembrando aqui do irmão William, não é? Eu peço aos irmãos, por favor, orem pela vida do irmão William e orem também pela vida da sua mãe, como ele estava falando hoje pela manhã. A mãe dele está fazendo uns exames, né, para colocar uma prótese na bacia. Então, meu amado, ore, não é? Clame a Deus pela vida do irmão William. Eu vi também um pedido de oração aqui na live. O irmão Gisélio também pede oração por ele, pela sua família, o seu filho Mateus. Nós vamos orar já, tá, meu irmão? Vou fazer a leitura, aqui nós vamos estar orando. Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Por favor, vá um pouquinho para frente agora.
versículo 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glórias ao nosso Deus. Deus seja louvado, não é? Deus seja exaltado, porque um dia, assim como ele foi, ele vai voltar, ele vai retornar, ele vem buscar a sua igreja. E nós estamos ansiosos por este dia. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Ele que nos ensine nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui nesta noite, louvando o Teu santo nome, exaltando a Tua majestade, a Tua beleza. Ó Deus, muito obrigado pelos louvores que foram entoados a Ti, a leitura da Tua palavra. E, ó Pai, clamamos ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor se faz presente nesta noite. O Senhor estará aqui para assistir este culto que nós estamos prestando a Ti. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e recebe o nosso louvor como um cheiro suave diante do trono do Senhor. Não clamamos só por nós, mas por todas as igrejas que vão estar pregando ou já estão pregando a Tua palavra. Abençoa os Teus servos, dá graça, da sabedoria, do entendimento. Ó Deus, queremos apresentar a vida do irmão Gisélio, a sua família, ó Deus, como ele pede, vai de encontro, ó Deus, com a vida do seu filho também. E clamamos ao Senhor, ó Pai, pela vida do irmão William. Tu sabes a necessidade, o porquê deste pedido e também pela vida da sua mãe. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, dê sabedoria aos médicos e que tudo seja feito para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, ajuda-nos a realmente ficar firmes te servindo até o dia em que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. É o que nós pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos aprender um pouco, meu irmão. Aprender um pouco sobre estes sinais que evidenciam a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo, não é? E eu coloquei aqui, meu irmão, pelo andar da carruagem, nós estamos vendo que os sinais têm se intensificado. A gente tem observado o mundo como ele está andando, a forma como o mundo está se comportando. E tudo isto vem mostrando que realmente, meu irmão, Cristo está prestes a voltar, Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja. E assim, meu irmão, a gente vê isso. Alguns sinais já estão muito evidentes. Alguns sinais a gente já tem observado, a gente já tem visto nos nossos dias. Faltam alguns poucos os sinais a se completarem para que este dia realmente se achegue. E sabe, meu irmão, um assunto que realmente eu amo, eu anseio, eu gosto muito, é falar desse dia, é falar desta volta, é falar do dia em que realmente Cristo vem buscar a sua igreja. Por quê, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu amado? O meu coração ferve de alegria, o meu coração anseia um dia em que o Senhor Jesus
vem buscar a sua igreja e realmente eu vou vê-lo como ele realmente é. É isso que deve animar o coração do crente. É isso que deve animar a vida do Filho de Deus, meu amado. Esse é o desejo de todo salvo. Essa é a alegria que o salvo deve ter em sua vida. Essa é a maior perspectiva que nós devemos ansiar, meu irmão. Qual é, irmão Rubiano? Se encontrar com o nosso Salvador. Ver Ele como Ele realmente é. Olhar as suas mãos e dizer: muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tamanho amor demonstrado naquela cruz do Calvário. O crente, meu amado, o crente, meu irmão, ele deve realmente ansiar a cada momento da sua vida por este assunto, por esta volta. Mas eu não vou somente tratar disso aqui. Eu quero falar de alguns acúmulos que têm evidenciado essa volta de Cristo. Existe, irmão Rubiano, aqui alguns acúmulos? Sim, meu amado. Eu observando a palavra de Deus aqui, e eu vi aí alguns acúmulos, algumas coisas que realmente está evidenciando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E isso aqui, meu irmão, é um alerta para mim mesmo. É um alerta para que eu fique realmente vigilante, não é? Atento àquilo que está acontecendo, porque o nosso Salvador vem buscar a sua igreja. Eu vou ser aqui objetivo, irmão, por causa do nosso horário. Portanto, em primeiro lugar, meu irmão, quais são os sinais aí, irmão Rubiano, que evidencia a volta do Senhor Jesus Cristo? E como eu falei aqui, existe aqui alguns acúmulos. Primeiro aí, meu irmão, primeiro sinal que evidencia a volta de Cristo, você sabe qual é? O acúmulo dos falsos profetas. Isso a gente tem visto em grande escala. Isso nós temos observado como tem se multiplicado esses falsos mestres, esses falsos profetas, essas pessoas que têm ensinado, têm distorcido a palavra de Deus. Abra aí comigo, Mateus capítulo 24, versículo 4 e o versículo 5. Aqui o Senhor Jesus começa dizendo para nós termos cuidado, meu irmão, porque isso é uma evidência. O acúmulo dessas pessoas mostra que Cristo está voltando, mostra que a volta do Senhor está muito próxima. Versículo 4 e versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, meu irmão, aquilo que a palavra de Deus ensina aqui, meu amado, é o cumprimento dela que a gente está vendo nos nossos dias. É por isso que esse é um dos sinais que mostra a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O acúmulo dos falsos profetas, o acúmulo dos falsos mestres, dos ensinadores que estão deturpando a palavra de Deus, que estão pegando texto fora do contexto, trazendo, sabe, ensinamentos errôneos. E Jesus disse, meu irmão, que nós devemos ter cuidado com isso, meu amado. Tudo aquilo que você ouvir, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, tudo aquilo que você ouvir de alguém, submeta a palavra de Deus, busque para ver se realmente é aquilo que ele está dizendo. Porque, meu irmão, esses falsos mestres, esses falsos profetas, ele vem ensinando coisas sorrateiras. Ele vem dizendo coisas que muitas vezes a palavra de Deus não está escrita. Ele vem trazendo ideias humanas, ideologias humanas, ensinamentos humanos que não estão pautados dentro da palavra de Deus. E muitas das vezes, esse tipo de pessoa, meu irmão,
Jesus diz que ele vem com aparência de pessoas que não oferecem perigo algum. O Senhor Jesus ensina isso em Mateus capítulo 7. O Senhor diz, olha, é quase a mesma coisa, acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha. Há uma aparência, parece ser nocivo. Mas o Senhor diz, olha, esse tipo de pessoas, ele vem assim com essa aparência, ele vem com essa camuflagem. Mas cuidado. Um lobo perto de uma ovelha, meu irmão, ele não vai brincar com a ovelha, ele vai destroçar a ovelha, ele vai matar a ovelha. E sabe, meu irmão, e sabe que isso tem acontecido no nosso dia? Muitos desses falsos profetas têm matado a fé de muitas ovelhas do Senhor Jesus Cristo, por causa dos seus falsos ensinos, por causa dos seus falsos ensinamentos, deturpando a palavra de Deus. E muitas vezes aquele que estava servindo ao Senhor diz, eu não quero mais, porque está matando. É perigoso, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus diz, acautelai-vos, seja prudente. Meu irmão, o acúmulo dessa raça aí tem se aumentado. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que nós devemos ser cuidadosos com esse acúmulo, com essas pessoas. Meu irmão, como tem sido difícil realmente pregar a palavra de Deus e as pessoas realmente darem ouvidos, principalmente aqueles ímpios lá fora. Sabe por quê, meu irmão? Por causa desses falsos profetas. Porque alguém lá fora vê algum escândalo e diz, olha, todas as igrejas são assim. E não é assim, meu irmão. Não, nós não podemos nivelar todas as igrejas. Nós não podemos nivelar todo o ensinamento igual aos deles. Por que não, irmão Rubiano? Porque quando a gente compromete-se, meu irmão, a ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, quando a gente pega texto baseado na palavra de Deus e ensina aquilo que realmente a palavra de Deus diz, meu irmão, nós estamos pegando verdadeiramente a boa doutrina da palavra do Senhor. Mas os falsos profetas, eles não têm este cuidado com este acúmulo, meu irmão. Isso é uma evidência que Cristo está às portas. O Senhor está prestes a voltar. E a palavra de Deus diz ainda, meu irmão. E a palavra do Senhor diz ainda em Mateus capítulo 7, que esses falsos mestres, logo, eles não podem esconder quem realmente eles são. Os seus atos os denuncia, os seus frutos, as suas atitudes vai mostrar quem ele realmente é. Ele não tem como ele esconder isso muito tempo. Olha aí comigo, por favor, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor: pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos. Quem está dizendo aqui é Cristo, meu irmão. Quem está dizendo aqui é Cristo. Pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente:
nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Escândalo tem se levantado, meu irmão. Como a gente tem visto esses falsos mestres se envolvendo em escândalo. Como a gente tem visto, e isso, meu irmão, isso aqui não está à toa, essas coisas que estão acontecendo com esses falsos mestres, não é à toa, não, irmão Rubiano, não, é cumprimento da palavra do Senhor. Aquele que realmente é um falso profeta, meu irmão, ele não vai se esconder por muito tempo, ele vai mostrar quem realmente ele é. E isso aqui é um alerta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com quem você está ouvindo, cuidado aquilo que você está ouvindo. Quem é essa pessoa? Realmente ela é uma pessoa que prega a doutrina da palavra de Deus. Ou ela está ensinando ensinamentos de astrologia. Cuidado, meu irmão. Não foi isso que Jesus disse no versículo 4, versículo 5? Cuidado. Essas pessoas vão enganar. Isso aqui é uma evidência clara. Muito clara que Cristo está às portas. Meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, faça como os servos bereanos, faça como aqueles homens. Paulo pregava, Pedro pregava, Tiago pregava, Bartolomeu pregava, e todos os outros discípulos pregavam, mas quando aqueles homens de Bereia chegavam em casa, ia lá, eu vou ver se realmente é isso mesmo que eles estão pregando, eu vou observar se é isso mesmo que a palavra de Deus ensina, e é isso, meu irmão, que você tem que fazer. Eu não estou dizendo aqui que você não deve também ouvir, é você ter cuidado, meu irmão, é filtrar as coisas. Você pode até ouvir, mas submeta a palavra de Deus para que você não seja enganado. Tem muitas pessoas ensinando coisas que a palavra de Deus não diz, meu irmão. Não diz. Como tem ensinado. Como tem mostrado coisas que a palavra de Deus não está mostrando. E um outro dia eu estava conversando com ela de um assunto, eu não vou falar aqui, mas Deus sabe que eu tive muito trabalho para mostrar para ela que aquele assunto era errado, que aquele assunto não era daquele jeito. Tem ensinado, meu irmão, e nós temos que ter a mente de Cristo para aprender verdadeiramente as coisas certas e corretas. Cuidado com o falso profeta. Isso é uma das evidências. Paulo também fala isso, meu irmão. Olha aí o texto de Timóteo. Misericórdia, o tempo ali já foi embora. Paulo, falando a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo do 3 ao 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, irmão. Em nome de Jesus Cristo, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, o irmão está dizendo, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz. Foi o Espírito Santo de Deus que me impulsionou a trazer este assunto para os irmãos nessa noite. E esse assunto já estava guardado algumas semanas atrás, quando o pastor falou, eu vou viajar e você prepara aí um sermão nesse dia. E Deus me deu essa palavra. Numa quarta-feira, o pastor pregando aqui, eu ali atrás, um dos irmãos estão ali no computador. Deus foi falando comigo, eu fui escrevendo, meu irmão. Então isso aqui não é que eu quero trazer o que eu quero, mas é o que Deus me mandou trazer para a vida dos irmãos. É aquilo que Deus manda, a gente obedece. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais
nascem invejas, contenda, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. É o que o Senhor manda, é o que o Senhor ordena. Era que Paulo estava instruindo a Timóteo, cuidado com esses tipos de pessoas, porque tem aí. Primeira evidência, primeiro sinal que evidencia a volta de Cristo, meu irmão, é o acúmulo dos falsos profetas ou falsos mestres. Cuidado, cuidado. Você é igreja, sabe qual é a ordem de Cristo para a igreja? E eu até preguei esses dias numa live, no sábado pela manhã, que nós devemos ser pessoas vigilantes. Eu preguei lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 em diante, que Paulo diz àqueles amados irmãos, olha, vigia, vigia, porque você não sabe a que hora vai vir o vosso Senhor. E a igreja, meu irmão, tem que estar vigilante com acerca desses falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pregadores. Segundo sinal, um outro sinal que evidencia, meu irmão, a volta de Cristo. O primeiro é o acúmulo desses falsos mestres, falsos ensinadores. E nós temos que estar atentos. Mas um outro segundo sinal que mostra, que evidencia a volta de Cristo, meu irmão, é o acúmulo de guerras. Guerras bélicas, guerras físicas. Não é isso esses últimos dias que a gente tem, esses últimos 2 anos aí que a gente tem visto? Uma nação lutando contra a outra, a Rússia contra a Ucrânia. Guerra, meu irmão, desde que eu me entendo por gente, quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos, já havia aquela guerra lá do Golfo Pérsico, e a gente ouvia aqueles rumores daquelas guerras, daquela destruição de uma nação contra outra. É isso que evidencia, meu irmão. E cada dia isso vai se intensificar, cada dia isso vai piorar. Está aí, volte aí para Mateus, por favor. Mateus 24, versículo 6 e versículo 7. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Isso vai evidenciar a minha volta. Versículo 6, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, é o Senhor ensinando. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Perdão. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Observe, meu irmão. Veja o que está acontecendo. Mas Jesus estava dizendo, olha, vocês vão observar isso, mas ainda não é o fim. Isso aí é apenas o começo. Isso está mostrando que realmente eu estou voltando. Quando vocês virem isso acontecer. A mídia, meu irmão, tem mostrado isso escancaradamente. Quando eu fiquei sabendo dessa guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e eu vi alguns vídeos de alguns pastores batistas, que estava falando, olha, nós estamos fugindo, nós estamos indo para as florestas, porque realmente está difícil, está tendo muitas mortes, as igrejas estão sendo destruídas. Esses dias na Índia, quantas igrejas não foram queimadas, quantos irmãos não foram mortos? Meu irmão, o acúmulo de guerra. Mas não existe somente essa guerra física, meu irmão. Existe a guerra espiritual também que nós temos enfrentado. E a palavra de Deus mostra isso, meu amado.
Tem se levantado uma guerra espiritual muito grande na vida da igreja. Paulo fala isso em Gálatas, Paulo fala isso em Efésios, meu irmão. Há uma guerra espiritual também que nós temos que travar. E isso mostra realmente, é outra evidência que mostra que Cristo está voltando. E sabe, meu irmão, nós, como soldados de Cristo, temos que estar preparados. Nós não podemos estar desapercebidos. O problema hoje, meu irmão, é muitas vezes que o crente está desapercebido. Não, meu irmão, você vive uma constante batalha. Uma vez eu já falei isso aqui. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Uma vez eu falei isso aqui, eu quero retornar, meu irmão. Isso eu aprendi, não aprendi sozinho isso. Isso eu aprendi estudando, observando algumas revistas de estudo. E aquilo marcou o meu coração. Sabe que o autor da lição estava dizendo? Desde que o ser humano nasce, ele já enfrenta batalhas. Desde o nosso nascimento físico, nós enfrentamos batalhas. Por quê, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu irmão? Todo homem, toda mulher, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E Satanás, sabendo disso, meu irmão, ele vai começar a tentar as pessoas, principalmente quando já tem um certo entendimento do que é certo e do que é errado. Então o ser humano, desde quando ele nasce, ele começa a enfrentar as batalhas. E ainda ela se intensifica, mas não tenha medo, porque o nosso general é conosco. Quando nós aceitamos a Cristo, como temos um novo nascimento, meu irmão, aí é que essas batalhas vão se intensificar, aí é que Satanás vai trabalhar, aí é que Satanás vai agir, vai fazer de tudo para que o crente seja uma pessoa inoperante, meu irmão. Tem batalha, tem guerra, há uma guerra entre o mundo físico e o mundo espiritual. A palavra de Deus diz isso. Eu quero ler com os irmãos um desses textos, pelo menos, aí, para a gente ir para a última questão. Tinha mais duas, mas eu vou encerrar ali no tempo. Sinais que evidenciam a volta de Cristo. O acúmulo de falsos profetas. O acúmulo de guerras, tanto física quanto espiritual. Isso vem mostrando, isso vem anunciando essas guerras. O Senhor vem mostrando aí. Eu quero ler o texto de Paulo. Paulo capítulo 6. No demais, olha como Paulo já começa. 6:10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Aí ele vai continuar dizendo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o templo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E o versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Batalha, luta, mas a nossa luta não é nossa contra nosso irmão. Paulo aqui ele vem mostrando aí a sua luta é contra Satanás, é contra as suas hostes, é contra os príncipes das trevas. Não é isso, meu irmão? Não é isso que tem evidenciado hoje? Quantas batalhas os seres humanos, o crente tem passado, tem enfrentado. É como diz aquele ditado, tem que matar um leão todo dia. É uma guerra que há dentro de nós. É aquilo que Paulo fala em Gálatas, o espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra. É uma guerra, meu irmão. Isso evidencia a volta de Cristo. Isso evidencia a volta de Cristo. E o que eu tenho que fazer, irmão Rubiano? A receita de Paulo: ore em todo o tempo. Busque direção de Deus. Nós não vencemos sozinhos, meu irmão. Nós não vencemos com as nossas próprias forças, não, irmão Rubiano. Não. Guerra espiritual, meu irmão, a gente só vence com a ajuda do Espírito Santo. É a ajuda dele. É a ajuda dele. E por último, qual outro sinal é aí, irmão Rubiano, que evidencia a volta de Cristo? Em último lugar, meu irmão, e esse aqui é o que me pesa mais, mas eu não poderia deixar de fora, é o acúmulo de um viver sem se preocupar com o que Deus está falando. Isso tem se acumulado. Esse é outro sinal que está evidenciando a volta de Cristo. Esse é outro sinal que tem evidenciado nos nossos dias, meu irmão. As pessoas não estão se preocupando com o que Cristo está falando, com o que Deus está dizendo. Sabe? E isso é triste ainda, mais triste ainda, meu irmão. Que isso, não estou dizendo só do mundo lá fora, as pessoas ímpias. Isso acontece com pessoas que estão dentro de igreja. Isso tem acontecido, meu irmão. Deus está falando. Deus está usando as pessoas para falar, mas as pessoas estão vivendo sem se preocupar com aquilo que Deus está falando. Muitas vezes Deus fala: vigia, filho, e o crente não está nem aí. Ora mais, filho. Tenho necessidade de orar, não. Santifica mais, filho. Preciso, não. Busca mais a minha presença. Não estão preocupados com o que o Senhor está falando. Isso é uma evidência clara. É isso que tem acontecido nos nossos dias. É Deus falando e o homem não ouvindo. É Deus dizendo e o homem não querendo saber. É o homem dizendo para Deus: eu mesmo faço as minhas coisas. Eu mesmo sou dono de mim mesmo. Eu vou e volto a hora que eu quiser. Não, não é assim. Olha aí a palavra de Deus, Mateus 24. Não é assim. Não é assim. 24, 37 ao 39 de novo eu quero ler com os irmãos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui, meu amado? Assim como foi nos dias de Noé, quando Noé construiu aquela arca e começou a anunciar, e começou a dizer para o povo se arrepender, para o povo realmente buscar a Deus, meu amado. E o povo muitas vezes zombando, dizendo que aquele homem era louco. E sabe o que aconteceu? Versículo 39, e não perceberam. Isso é triste, meu irmão, que a gente está vendo muitas pessoas não percebendo que Cristo está voltando, meu amado. E o mais triste, meu irmão, é ver muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo desapercebida com isso. Tudo que está acontecendo é normal, eu não acho normal. Eu não acho normal porque a palavra de Deus diz que não é normal, meu irmão. Não é normal. Desapercebido, meu irmão, cuidado. Cuidado. A palavra de Deus manda sermos servos vigilantes. O que os irmãos têm visto hoje? Hoje o ser humano, meu irmão, vou colocar no geral. Hoje o ser humano está vivendo assim. Eu vou me casar, mas se amanhã não deu certo, me separo. Depois eu vou me casar de novo. Se não deu certo, separo de novo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. O que tem acontecido hoje? O que a gente está vendo hoje? O que a mídia mostra hoje? Aqueles famosos que estavam casados há algum tempo, mas já se separou, já casou com outro. E parece que essa coisa tem invadido muitas vezes a igreja. Não. Despreocupado com aquilo que Deus está dizendo. Você sabia, meu irmão, que a ordem do casamento, ele serve tanto para crentes como não crentes? Deus é testemunha tanto de um como de outro. Porque no dia em que eles vão se casar, eles juram perante o Senhor. E o desejo de Deus, meu irmão, é que nenhum dessas pessoas vivam assim, se separando. Mas é que vivam bem. O ser humano está vivendo, meu irmão, como o Senhor Jesus disse aqui. E é aquilo que Paulo fala lá em sua carta, Coríntios, capítulo 15, verso 32. É a mesma coisa aqui que o texto mostrou. O povo estava assim, viviam, bebiam, comiam, e estava vivendo as suas vidas. E não estava se preocupando. E sabe, meu irmão, é como Pedro fala em sua carta também. Pedro começa a rebater aqueles homens que estavam ensinando, dizendo, olha, Cristo não vai voltar não se preocupa com isso não, porque desde que o mundo é mundo, as coisas estão do mesmo jeito. Não, meu irmão, não viva despreocupado não viva desapercebido não, porque tudo isso que está acontecendo está denunciando a volta de Cristo. Isso aqui é uma outra evidência. Pessoas vivendo assim, pessoas não se preocupando com o que Deus está falando, e a igreja está falando, Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Naquele grande dia, num período da grande tribulação, a humanidade vai dizer, cadê aquele povo barulhento? Como diz uma música, não é? Cadê aquele povo barulhento?
Aquele povo que cantava, aquele povo que louvava, aquele povo que pregava, aonde está? Aí vai ser muito tarde. Vai ser pego de surpresa. Mas nós, meu irmão, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está preparada para esse dia. Amém ou não? Amém. Glórias ao nosso Deus. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Não, irmão Rubiano. Não, meu amado. Você que está me vendo pela internet, se você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, hoje é o dia. Hoje é o dia para que você tenha esse direito a entrar nas mansões celestiais, para que nós tenhamos esse direito de estar com Cristo, para entrar, adentrar aos céus, para não ser pego de surpresa, é só aceitando a Cristo como seu Salvador. Cristo, meu irmão, é a única ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a única solução para a humanidade caída. É Cristo. E o meu irmão, o meu desafio nesta noite quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando nisso. O desafio, meu irmão, o desafio da igreja é pregar a palavra, é anunciar a palavra, para que pessoas não sejam pegas, desapercebidas. E não perceberam. Muitos vão ficar por causa da sua escolha, eu sei disso. Mas muitos vão ficar porque eles estão desapercebidos. A igreja, meu irmão, a igreja do Senhor, é tarefa dela, é tarefa minha, anunciar a vinda do Filho de Deus, anunciar que Cristo está às portas, anunciar, meu irmão, que Cristo vem buscar, que Cristo vem buscar a sua igreja. Aí eu coloquei aqui, não quer ser pego de surpresa? Seja uma pessoa vigilante. Versículo 42 e 43. Vigiai, pois, está em Mateus 24. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Uma outra evidência, meu irmão, que eu não falei, é a multiplicação do ódio. Está num texto também. Jesus fala desse ódio aí. Isso seria a terceira questão, mas eu pulei por causa do nosso tempo. 3 sinais que evidenciam a volta de Cristo. Aí a pergunta é, qual vai ser a nossa atitude daqui para frente? Como que eu tenho que me comportar daqui para frente? Eu sabendo disso, você sabendo disso, meu irmão, qual deve ser a nossa atitude? Pense nisso, não precisa responder. Pense nisso. Anele, anseie por esta volta. Porque quando nós nos encontrarmos com o Senhor, meu irmão, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento terá fim. Porque a palavra de Deus diz, e lá não haverá nem pranto, nem choro, nem ranger de dente. Lá o que então, irmão Rubiano? Só louvor. Só louvor. Só louvor. E eu marquei para a minha conclusão, é os versículos 44
a 51. Os irmãos se coloquem em pé. Vou fazer essa leitura e nós vamos encerrar. Olha que a palavra de Deus diz. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então, não, marquei errado, 24, estou no 25, desculpe. Por isso que eu estou achando estranho. Desculpe, estava no 25, é o 24, 44. Por isso que eu estou achando estranho. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os érbios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e o destinará à sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vigilância. É assim que Cristo quer nos encontrar, esperando a sua volta. Vivemos neste mundo, irmão Rubiano, vivemos. Mas a nossa vida, preste bem atenção, eu vou encerrar. A nossa vida, a nossa percepção está sempre ligado a este dia. Enquanto o Senhor não volta, meu irmão, mas pense na volta dele. Viva, é uma frase que muitas vezes a gente ouve na internet. Viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida do teu povo aqui nesta noite. E obrigado a Deus porque a tua palavra nos ensina, nos exorta acerca deste grande dia. E que realmente, ó Pai, possamos estar vigilante, que não sejamos pegos de surpresa. E, ó Deus, que realmente, ó Pai, vivamos, ó Deus, em um tempo onde realmente guerras físicas e espirituais têm se levantado, mas que nós vençamos todas elas com a ajuda do Senhor. E nos ajuda, Senhor, ó Pai, observar a Tua palavra e ver esses falsos ensinamentos e refutá-la com a Tua própria palavra. Ajuda o Teu povo nesta noite. Ajuda os Teus filhos nesta noite a realmente estarem vigilantes acerca deste grande dia. O dia em que o Senhor há de vir buscar a sua igreja. E nós te louvamos e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados, meus amados. Tenham todos uma boa noite e uma semana abençoada na presença de Deus.